Olá pessoal, nesta aula iremos tratar do como se determina o ponto médio de um segmento de reta que esteja no plano cartesiano. Temos aqui um segmento AB, onde eu conheço as coordenadas do ponto A, xa, ya, e do ponto B, xb, yb. Eu quero encontrar as coordenadas desse ponto M. Então eu quero descobrir quem é o x do ponto M e quem é o y do ponto M, de tal forma que esse ponto M seja médio do segmento AB. O que quer dizer que ele é médio do segmento AB? Que ele está dividindo exatamente ao meio o segmento que vai de A até B. Ou seja, a distância de A até M é igual à distância de M até B. Tá? Então, se fizermos aqui a razão entre as medidas de AM e MB, nós temos que AM dividido por MB vai ser igual a 1. Vai estar na razão 1. Por quê? Eu estou dividindo um valor por ele mesmo. Bom, pelo teorema de Tales, olha, isso aqui são o quê? Paralelas. Eu tenho aqui uma transversal e outra transversal aqui. Então, a razão que eu obtenho com esses segmentos é a mesma razão que eu vou determinar com esses dois segmentos aqui, com esse segmento que vai do xa até o xm e do xm até o xb, certo? E o mesmo vai valer aqui no eixo y. Então, veja bem, se eu tenho que AM sobre MB é igual a 1, então vamos estender isso para esses dois eixos aqui. Então, o que eu tenho aqui? AM sobre MB vai ser a mesma razão de quem corresponde ao AM aqui, não é a distância que vai de xa até xm, ou seja, isso é igual a xm menos xa, que é esse pedaço aqui, xm menos o xa, dá isso aqui, sobre, quanto mede esse pedaço aqui, xb menos xm. No eixo y isso também acontece, olha. Quem corresponde ao AM aqui? Essa distância aqui, né, que vai do YA até o YM. Então é só, para saber essa distância, é só fazer YM menos YA. Então, isso é igual a YM menos o YA sobre quem corresponde ao MB aqui? É a distância o quê? Que vai do YM até o YB, ou seja, YB menos YM vai dessa distância aqui. Então, isso é igual sobre YB menos o YM. Isso aqui, então, vai ter que ser igual a 1, certo? Então, temos aqui a relação montada. Agora, vamos ver como que eu chego no valor do xm e do ym. Então, eu vou pegar essa fração e igualar a razão 1. Então, o que eu tenho aqui? Xm menos xa sobre xb menos xm igual a 1. 1 sobre 1, certo? Se eu vou colocar parênteses aqui para vocês poderem entenderem melhor, estou com uma igualdade entre duas frações, isso aqui nada mais é do que uma proporção. Então, vamos multiplicar em cruz aqui, Isso vezes isso fica o quê? Xm menos xa igual. Isso vezes isso fica o quê? Xb menos xm. Certo, gente? Então, o que eu vou fazer? Eu não quero calcular o xm, então tudo que tem xm vem para cá, quem não tem vai para lá. Então, vou ficar o quê aqui? Xm, não era menos xm, veio para cá, mais xm, né, inverte o sinal, igual a xb, esse xa menos xa indo para lá também troca de sinal, mas a operação inversa, fica o quê? Mais xa. Eu tinha um xm, mais um xm, eu tenho aqui 2xm, isso aqui é igual a quê? Xb mais xa. Quem está multiplicando vai descer dividindo. Então, xm vai ser igual a x do ponto B mais o x do ponto A dividido por 2. Então, cheguei no valor do x do ponto médio aí que me interessa. Vamos fazer a mesma coisa
e tentar chegar no y. Então, o que nós temos aqui? Ó? Vou igualar agora essa fração com a razão 1. Então, eu tenho aqui, ó, ym menos ya sobre yb menos ym igual a razão 1, ou seja, 1 sobre 1. E vamos proceder da mesma forma que fizemos aqui. Então, o que nós temos aqui multiplicando em cruz? Ó, esse vezes esse vai ficar o quê? Y do ponto M menos y do ponto A vai ser igual a esse vezes esse, y do ponto B menos y do ponto M. Então, aqui eu tenho y do ponto M, vem aqui, traz esse y do ponto M para cá, ele troca de sinal, então vai ficar mais y do ponto M igual y de B mais y de A. Então, eu tenho 2ym igual y de B mais y do ponto A. Então, y do ponto M também vai ser igual a quê? Y de B mais y de A sobre 2, certo? Ou seja, basta somar x do ponto B com x do ponto A e dividir por 2 e eu tenho o x do ponto médio. Na hora de calcular o y é a mesma coisa, soma-se o y do ponto B mais o y do ponto A e divide por 2 e eu tenho o y do ponto M. Então, ponto M é um ponto que de abscissa xm e ordenada ym. Essas duas informações que nós estávamos buscando aqui. Bom, vamos para um exemplo numérico. Exemplo, determine M, ponto médio de AB, sendo A e B conhecidos. Então, o que nós acabamos de ver? Então, encontrar esse ponto M é encontrar o x, a abscissa dele, e o y, que é a ordenada dele. Então, pelo que nós acabamos de ver, o x do ponto médio vai ser igual a quê? X do ponto A mais x do ponto B sobre 2. Então, x do ponto médio vai ser igual a x de A, 3. X de B, menos 1. Cuidado com isso, tem que colocar parênteses, porque o número é negativo, tem regra de sinal. Dividido por 2. Então, x do ponto médio vai ser igual a 3, mais com menos, ó, sinais diferentes, menos, dividido por 2. Então, x do ponto médio vai ser igual a 3 menos 1, 2, dividido por 2, chegamos que o x do ponto médio é igual a 1. Vejamos o y. A fórmula é a mesma. Y do ponto médio é igual a y de A mais y de B sobre 2. Então, o que nós temos aqui? Ó? O y do ponto médio vai ser igual. O y de A é menos 2, está aqui. Mais o y de B, que é menos 6, tem que colocar parênteses. Dividido por 2. Então, y do ponto médio vai ser igual a menos 2. Olha, sinais diferentes, na hora de tirar o parênteses aqui, fica negativo. Dividido por 2. Então, y do ponto médio vai ser igual a menos 2 com menos 6, menos 8. Dividido por 2, chegamos que o y do ponto médio é igual a menos 4. Então, a resposta é que o ponto médio é um ponto de abscissa 1 e ordenada menos 4. Espero que tenham entendido e até a próxima.